Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando, sou professor e mestre em matemática pelo Cefet-MG e nesse curso iremos trabalhar a disciplina de geometria voltado para os alunos que irão participar dos processos seletivos pré-técnicos. Ou seja, se você quer fazer IFMG, Cefet, Coltec ou qualquer processo seletivo para entrada num curso técnico no ensino médio, esse curso é ideal para você. E na aula de hoje iremos fazer uma introdução à geometria, trabalhando os elementos básicos que constituem a geometria: ponto, reta, segmento, semirreta, ângulos. E dessa maneira vamos construir toda a geometria ao longo do nosso curso. Para iniciar, vamos definir o que é um ponto. Um ponto é um elemento que é adimensional, porque ele não possui dimensão, eu não consigo medi-lo, e ele vai ser nomeado sempre por uma letra maiúscula. Então, toda vez que vocês virem um ponto, ele vai ter como nome uma letra maiúscula. Já a reta é um elemento unidimensional, eu consigo determinar que ele tem comprimento, mas ele não tem largura, por exemplo. Então, ele é um elemento unidimensional. E a reta, ela vai ter infinitos pontos que constituem essa reta. Então, eu posso pegar ponto a ponto dentro dessa reta. Para nomeá-la, nós vamos utilizar uma letra minúscula. Então, a reta eu posso chamar de reta R, ou então, existe uma outra maneira de nomear a reta, que é definir dois pontos dessa reta, por exemplo, ponto B e C, e dizer e afirmar que essa é a reta BC, utilizando sempre essa notação aqui, tá? Essa notação vai indicar que eu estou me referindo a uma reta, esse tracinho com as duas setinhas para o lado, tá bom? Eu posso também definir uma semirreta. O que é a semirreta? É aquela que possui início, mas não possui fim. Ela tem um ponto de partida, que é determinada por um ponto, e a partir daquele ponto ela vai ser infinita. É como se eu pegasse a reta e cortasse ela em algum ponto, em algum local. Se eu cortar, nesse exemplo, no ponto A, o que vai acontecer? Eu vou obter uma semirreta. A semirreta AC, que se inicia em A e passa por C, e a semirreta AB, que se inicia em A e passa por B. Como que eu nomeio essa semirreta? Para nomear essa semirreta, eu vou pegar o ponto de partida e um ponto qualquer que constitui essa reta. Por exemplo, AC. E eu vou usar essa notação, esse símbolozinho aqui em cima, que indica que é uma semirreta, ou seja, a setinha ela vai ser só para um lado, ela só vai continuar por um lado, tá bom? Então, de maneira análoga, eu posso definir aqui a reta, a semirreta AB. Por outro lado, nós temos também os segmentos. O que são os segmentos? São aqueles que possuem ponto de início e ponto de fim. É como se eu recortasse um trecho da minha reta. Então, eu pego a minha reta, corto um trecho dessa reta, eu vou obter o segmento AB. Inicia em A e termina em B, tá bom? Como que eu vou usar a notação? Se para a reta eu uso duas setinhas em cima dos pontos que eu defini, para a semirreta eu uso uma setinha só, para o segmento eu não vou usar setinha, porque ele não continua para nenhum dos dois lados, né? Então ele só vai de A até B. Aí eu vou usar apenas o tracinho em cima para indicar que é um segmento. Então, essa notação é importante para diferenciar reta, semirreta e segmento. E aí, nós podemos também caracterizar as posições relativas entre as retas. Eu posso ter
retas que são concorrentes. Por que elas são concorrentes? Por que desse nome? Porque elas disputam, elas concorrem em um ponto. São aquelas retas que se cruzam. Então, esse pontinho aqui é onde elas concorrem, onde elas disputam esse ponto, tá bom? E aí, esse ponto vai receber o nome de vértice. Então, esse é o vértice das retas concorrentes, tranquilo? Além das retas concorrentes, eu posso ter as retas coincidentes. Então, eu tenho essa reta vermelha e por ela vai passar outra reta sobreposta, tá? Juntas, uma junta da outra, que é a retinha em azul que está aparecendo aí. Essas retas são coincidentes, elas coincidem, elas possuem os mesmos pontos, tá bom? Já as retas paralelas são aquelas que caminham lado a lado, mas nunca se cruzam, nunca concorrem em nenhum ponto. Elas não possuem um ponto em comum. A reta S e R vão ser paralelas. Eu gosto muito de dar o exemplo do trilho de trem, né? Se você tem o trilho de trem, um trilho nunca vai concorrer com o outro, né? Eles vão sempre lado a lado, caminhando lado a lado. Então, esses trilhos, se eles estão em uma reta, né? Eles são paralelos, beleza? A notação de retas paralelas é importante que você saiba, porque as provas elas vão usar essas notações para ver se você consegue fazer a leitura dos termos geométricos. Então, toda vez que você quer falar sobre uma reta paralela, a gente vai usar essa notação R, dois tracinhos, S. Essa notação significa que R é paralela a S. E aí, podemos definir também os ângulos. O que são os ângulos? São figuras geométricas que têm um vértice. Então, ponto O vai ser um vértice. E são formadas por duas semirretas. A semirreta OA e a semirreta OB. É claro que eu posso reduzir o meu ângulo a dois segmentos. O segmento OA e o segmento OB também formam um ângulo, beleza? E aí, o que o ângulo mede? O ângulo mede essa amplitude, essa abertura aqui. Quanto maior a abertura, maior é o meu ângulo, tá? E aí eu vou ter a região interna e a região externa do ângulo. Beleza? Tá. Como que a gente vai nomear esse ângulo? Vamos nomear esse ângulo pegando dois pontos da minha semirreta, o ponto A e o ponto B, e pegando o vértice. Então, esse ângulo vai ser o ângulo AOB. E aí, para identificar quem que é o vértice, eu sempre coloco o vértice no meio, então vai ser a letra que fica no meio, e coloco um circunflexo em cima aqui da letra O para indicar que ele é o vértice. Tá? Essa é a notação mais comum. Tem alguns exercícios, quando fica muito claro de qual ângulo eu estou falando, eles não usam essa notação. Eles falam apenas que esse é o ângulo O. Tá bom? Eles usam apenas essa notação. Mas precisa ficar muito claro que só tem essa possibilidade para o ângulo. Tá bom? Caso contrário, eles vão usar a notação AOB. Tá. E aí nós temos que classificar alguns ângulos. Nós temos os ângulos agudos, que são aqueles que são menores que 90 graus, que tem abertura pequena, tá bom? Então, vamos pensar, se a abertura é muito pequena, o ângulo é agudo. Já se o ângulo faz 90 graus, né, que é a quininha da porta, a quina da parede, tudo isso mede 90 graus, né, nós dizemos que esses ângulos são retos, tá?
O ângulo de 90 graus é muito importante, tá, pessoal? Então, como que nós vamos identificar esse ângulo de 90 graus? Utilizando esse símbolo aqui. Toda vez que vocês virem que tem um quadradinho com uma bolinha dentro do ângulo, esse ângulo indica que ele mede 90 graus. Esse símbolo vai indicar um ângulo de 90 graus. Então, é muito importante que vocês se atentem a essa simbologia. Por quê? Os exercícios, eles não vão dizer que o ângulo é 90 graus, eles vão colocar esse símbolo, tá bom? E você vai precisar identificar que o ângulo mede 90 graus. Se o ângulo ele é maior do que 90 e menor do que 180, ele vai ser um ângulo obtuso, que são aqueles ângulos bem grandões, bem grandes mesmo. E aí vai ter medida maior do que 90, menor do que 180. Já o ângulo raso é aquele que dá meia volta. O ângulo que dá meia volta, ou antigamente, quando jogava videogame, né, a gente falava meia lua, é o ângulo que mede 180. Tá bom? 180 graus é meia volta. E a volta completa, 360 graus. E aí, nós temos algumas definições para os ângulos. A primeira definição é a dos ângulos complementares. O que são os ângulos complementares? São dois ângulos cuja soma vai ser exatamente igual a 90 graus. Por exemplo, eu quero complementar 70 graus. Então, o que eu tenho que fazer para determinar o complementar de 70 graus? Eu tenho que pensar qual ângulo eu somo com 70 graus que vai ser igual a 90 graus. Então, o ângulo que eu somo com 70 graus que vai ser igual a 90 graus vai ser o ângulo de 20 graus, porque 70 mais 20 é igual a 90 graus. Outra maneira de pensar é fazer 90 graus menos o ângulo que eu quero determinar o complementar. Então, se eu fizer 90 graus menos 70, eu vou achar exatamente o complementar de 70, que vai ser 20 graus. Beleza? Outro exemplo, qual o complementar de 55 graus? Bem, para determinar o complementar de 55 graus, o que nós podemos fazer? Podemos pegar 90 graus menos 55 graus, pega emprestado aqui, fica 8, aqui fica 10, 10 menos 5, 5, 8 menos 5, 3. Então, o complementar de 55 graus é 35 graus. Como que eu vejo o complementar de forma visual? O complementar de forma visual vão ser dois ângulos que juntos fazem um ângulo reto. Então, esse ângulo de cima com esse ângulo de baixo, juntos formam um ângulo reto e, por isso, eles são complementares. Se eles são complementares, na hora que eu somo os dois, eles vão ter que valer 90 graus. Então, vamos fazer essa soma. Vou somar 2x menos 10 com x mais 40 e igualar a 90, porque eles são complementares. 2x mais 1x, 3x, menos 10 com mais 40, ou 40 com menos 10, vai dar mais 30. E isso aqui tem que ser igual a 90. Passo 30 para lá subtraindo, fica 3x é igual a 90 menos 30. 3x é igual a 60. Divido todo mundo por 3. X vai ser igual a 20. 60 dividido por 3 dá 20. Beleza? Então, x vale 20 graus. Mais um exemplo aqui. 3x menos 40, 70 menos x. Fazendo de novo essa conta, 3x com menos x fica 2x. 70 com menos 40
fica 30. Então, 2x mais 30 tem que ser igual a 90. Passo 30 subtraindo, fica 2x é igual a 90 menos 30. 90 menos 30, 60. Então, 2x é igual a 60. Divido todo mundo por 2 para achar apenas o x. X vai ser igual a 60 dividido por 2, que dá 30 graus. Tranquilo, né? Então, visualmente, eu também consigo identificar e trabalhar com os ângulos complementares. E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, vamos para um exercício que caiu na PUC. Então, o que o exercício diz? O ângulo mede metade do seu complemento. Então, esse ângulo mede... Então, vamos lá. Eu sei que o ângulo mede metade do seu complemento. Eu não sei que ângulo é esse, então eu vou chamar de x. Então, o meu ângulo vai ser x, beleza? E o complemento é o dobro desse ângulo. Se o ângulo é metade, o complemento é o dobro. Então, o complemento é o dobro desse ângulo. Vai ser 2x. Tranquilo? Fazendo x mais 2x, se são ângulos complementares, essa soma tem que ser igual a 90. Então, x mais 2x, 3x, igual a 90. Divido todo mundo por 3. X é igual a 30 graus, que é o ângulo que a gente está procurando. Letra A. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula. Na próxima aula, daremos continuidade nessa introdução aos conceitos básicos da geometria. Até a próxima!